se Então, preocupar. o problema Ela, foi a questão da isso, compreensão do que fazer ali, né? isso, exatamente, Samuel, exatamente. Tá. Essa aí foi a questão. Então, assim, só para recapitular, eu poderia fazer igual nós fizemos na aula passada, pegar o E, né, e elevar para igualar os dois lados. Aí eu corto os dois E e eu posso entender que, ou seja, E elevado só, na verdade, tu cortou o E e o logaritmo natural E o e elevado a zero é igual a 1, é porque igual a 1, todo número exato. elevado a zero é 1. Isso que eu ia falar também. Pois eu Isso. posso concluir que e elevado a zero, qualquer número elevado a zero é um, aí ok. Aí a partir daí eu vou jogar o que eu faria. É jogar o 1 para a esquerda para ficar, no caso, -3. Eu faria isso. Aí eu resolveria a fórmula resolvente. Pronto. Isso. Para igualar. Tá. Ah, essa fórmula resolvente, eu não sei como é que tu coloca lá na calculadora, tu simplesmente escreveria ela do jeito que tá aqui e a calculadora resolveria? Não, eu faria. Eu tenho a calculadora HP12C, que é de finanças. É só você usar ela. Aí eu colocaria a fórmula de Bhaskara, que é menos B, tem que ver aqui, menos B é igual a mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2 vezes A. Aí eu faria isso. Então tá. O que que eu acho? O que que tu acha? Não sei. Bem, eu acho que tu tem que fazer aí pra tu ter confiança de que tu vai chegar na resposta, né? Porque Ah, assim, tá. Quer que eu quando a faça? gente vai resolver Bhaskara, na mão, né? Na mão, não pode ter número do lado direito, tu tem que lembrar disso. Então eu não sei como é que a tua calculadora funciona, entendeu? Eu não sei se tu pode escrever exatamente do jeito que tá aqui, ou se tu vai ter que fazer alguma adaptação nessa equação. Esse é o problema. Ah, não, eu vou ter que fazer na mão mesmo. Eu faria na mão e Ah, tu é faria obrigado a a fazer na cálculo. mão essa conta? Infelizmente, eu sei que eu não tenho aquela calculadora científica. Eu nem sei mexer nela. Aí, assim, para mim deu aqui, para mim deu x igual a 1 ou x igual a -3. X igual a 1, x igual a -3. Você sempre pode pensar se essas são as respostas certas fazendo a soma e produto. A soma e É, produto é o seguinte: quais dois números que multiplicados dão o C, que no nosso caso é o -3, e sim. quais dois números que, os mesmos dois números, somados, tem que dar -B, ou seja, -2. Daí tu falou Hum, -3 e 1, certo? é, sim, Tá certo, porque se for -3 e 1, -3 vezes 1, -3. Menos sim. 3 mais 1, -2. Menos Perfeito. 2. Boa, boa. Então é Aí, -3 e 1, isso mesmo. tá. Ok. Então isso aí, de graça, né? Tanto é que nem vale muito ponto. Então tem dois valores aqui que fazem essa equação ser verdadeira, né? O Sim, -3 e 1. Beleza, sim, feito. sim. E a próxima aqui, como é que você faria? Ok, vamos lá. E elevado a x2 menos 1 igual a 2. O que eu faria nós podemos repetir o que nós fizemos na equação anterior, eu levaria ao outro lado a e também, ou seja, e elevado ao logaritmo de 2, tá certo? Elevado a e? Não, não, tá errado, Não. estaria errado. Porque tu quer encontrar o valor do x, então tu tem que tirar o x ali de cima do e, certo? Ah, ok, ok. Então tu tem que aplicar a função inversa do e. A função inversa do e é o ln. Tá. Então você aplica o ln dos dois lados. É isso, é aplicar o ln nos dois lados, na verdade. Eu tava pensando em aplicar só no lado do 2. E colocar e ln de 2, entendeu? Do outro lado. Uhum. E ln de 2. É. Daí vai ficar exatamente isso. Vai ficar ln Tá, de 2. Vai ficar tá ln bom. de 2, tá? É que eu não soube me expressar, então. Vai ficar ln de 2, exato. Exato, Isso. ln de 2. Aí Então, ficaria. aplicando, fica assim, igual a ln de 2. Beleza. Maravilha. Isso. Aqui, o que que eu faria? Eu Mas tem jogaria o que menos. isolar o x, só isso. Exato, eu jogaria o -1 para o lado direito, ficaria x ao quadrado igual a ln de 2 mais 1. E aí ficaria x igual a mais ou menos, né? A raiz quadrada dessa equação. Esses números, L. exatamente. Não tem muito o que fazer, tá? Porque o ln de 2 é um número irracional, então não tem como deixar ele bonito. Tá bom. Vai ficar desse jeito mesmo. Tem segredo, não. Mais ou menos, né? É isso, né? Isso. Tá. E a última envolve um monte de lns aqui. Nossa, LNs, meu Deus, são pesadelos. Que Eu é isso? preciso pegar um pouco de rever esse conceito também, um pouquinho, só para fixar mais na cabeça. Mais. O logaritmo, ele é uma função especial, então ele tem uma série de regras. Tem. Então Essa é aqui eu tu conhecer sei. as regras. E aí, o que que você Eu faria? sei que a gente pode fazer aqui eu sei que quando o L está subtraindo, a gente pode
a gente pode dividir ele, algo assim. Não sei se eu estou certo. Ou seja, ln de x menos ln de x ao quadrado igual a 1. O que eu posso fazer é, em vez de subtrair, eu estava pensando em fazer ln de x sobre x ao quadrado. Legal, dá Agora, pra dá fazer isso? pra fazer isso? Tá, é uma Tá, das propriedades, pode fazer. Se tá na regra, pode fazer. tá. Ou seja, agora, vamos lá fazer junto aí. X ao quadrado igual a 1. Dá até pra simplificar, né? Exato. Ou seja, aí vai ficar ln de 1 sobre x igual a 1. Agora, Isso. peraí. Agora, peraí. O que eu preciso fazer O é... foco é encontrar o valor do x. Então, eu preciso voltar àquela origem... eu queria desfazer agora essa divisão. Não, 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 não. Fez, Não? agora vamos até o fim. Vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte: o ln é uma função que para algum valor dá 1. Então vem do Isso. teu conhecimento da função logaritmo. Qual é o valor que faz o ln dar 1? É o ln de e, ok? Porque um Boa. logaritmo, de modo geral, ele sempre dá 1 quando dentro dele está a base. Tá. O log de base A do A é 1. Então, como ln é o logaritmo de base e, então dentro tem que ter e para a resposta ser 1, ok? Ok. É uma Ok, ok. propriedade. Ok. Então significa que para essa expressão aqui ser verdade, o 1 sobre x tem que ser igual a e. Ok. Deixa eu anotar isso. É uma Tá. propriedade de log, tá? Tá bom, tá bom. Isso. Daí pronto, agora você encontra qual que é o valor do x, né? Isolando o x. Isolando x. Aí, aqui no caso, ficaria. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ok. 1 sobre x igual a. Mas daí, para isolar o x, eu tô dividindo o x, posso passar para outro lado. Pode dizer assim, não. Multiplicando, aham. Pode ser. Explicando, exato, 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 Isso. Então, exato. a hora que a gente passa para lá, o e vem para o outro lado, daí vai ficar 1 sobre e, certo? 1 sobre e, exato. Dá até para escrever como e elevado a menos 1, por propriedade de fração e potência. Boa, boa. Então, tá E bom, elevado a essa menos é 1. a resposta aí, beleza? Tá, tá. Certo. Então é isso. Quando eu olhei essa conta, eu pensei em outra forma de fazer, que também estaria certa, tá? Que seria, por exemplo, por propriedade também, tirar esse 2 aqui de cima. Dá para fazer, então, ln de x menos 2 ln de x igual a 1. Daí, Tá. ln de x menos 2 ln de x vai ficar menos ln de x igual a 1. Daí, Uhum. novamente, né? Eu pensei qual que é o valor que faz o E. ln de x ser menos 1, porque eu preciso Menos que 1. dê menos 1. Porque Tá. menos com menos vai ficar mais, né? Porque aqui é mais 1, Exato. que tá negativo, e daí é o menos e, né? Pelas Menos e. mesmas lógicas que a gente estava vendo lá. O x tem que ser menos. Menos e, não. E elevado a menos 1, desculpa. Porque Tá. pela mesma lógica, né, o que, que vai acontecer? Se eu colocar o e elevado a menos 1 ali dentro, eu, por propriedade, posso jogar esse menos 1 para fora, menos com menos vai ficar mais, ln de e igual a 1, e de fato ln de e é igual a 1. Então, tá certo. Então, é outro caminho que também chegaria na mesma resposta, tá? Tá. Entendi. Caramba. É sempre. Tu tem que ter em mente que na matemática é assim, dependendo do caminho que tu chega, se tu tá fazendo as contas, se tá fazendo as contas certas, tu vai chegar na mesma resposta. Tá. Beleza. Então, por isso que é bom ter várias ferramentas, né? Que nem um pedreiro, ele vai fazendo com as coisas com as ferramentas que ele tem, né? Então, o bom pedreiro é aquele que sabe usar as mais variadas ferramentas para cada situação usar a mais apropriada. Que às vezes, né, vamos dizer assim, a dificuldade para ter feito ali não diferenciou muito, né? O jeito que tu escolheu, que eu escolhi, deu no mesmo. Mas às Tá. vezes faz muita diferença, né? A forma que tu tenta começar a conta vai dificultar muito. Sim, Fica exato, esperto exato. com isso. Por isso, quanto mais ferramentas tu conhece, melhor. E aí, tu disse que queria fazer a 6 agora? Essa aí, essa aí. Tem Sim, que exato. derivar. Sim. E tu lembra como é que deriva? Eu lembro. Agora, essa propriedade, a derivada de terceira de ax, ay, derivada de x, derivada de y, derivada de x. A gente pode fazer isso como derivada de x ao quadrado, derivada de y?
Não, o que tu tem que fazer aqui é fazer a derivada uma vez em x, outra vez em y e outra vez em x, mas não importa a ordem. Se tu quiser fazer duas vezes a derivada em x e depois em y, pode ser. Se tu quiser Ah, fazer tá, primeiro tá. em y, depois em x, pode ser. Se quiser fazer x, y, x, pode ser. Não importa a ordem. Quando tu tá falando de derivadas, nunca importa a ordem, tá bom? Tá, tá. Então, que tal tu fazer uma, eu faço outra? Tá bom. Quer começar ou É, quer que eu comece? pode começar, por favor. Tá, depois tu vai fazer as duas, então. Tá bom. As duas que faltam. Eu quis que eu começasse, então tu faz as duas outras. Não, Se mas tu dissesse que tu ia pera começar, aí. eu fazia Eu as duas começo. outras. Eu Não, 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 começo. agora é eu. Não, agora é eu. Ó, vamos lá. Então vamos pegar essa funçãozinha, eu vou derivar em x Tá, primeiro. Então vamos lá, ADF dx. Agora a gente nota que temos uma divisão, né? Temos um carinha em cima, um carinha embaixo. Então a gente vai ok. ter que fazer a regra do quociente. A regra do quociente a gente tem que lembrar como é que ela funciona. É a derivada do primeiro, desculpa, a derivada do de cima, então vamos pegar o de cima, eu vou colocar ele aqui, vezes o de baixo normal. Então eu vou colocar aqui, claro, vou colocar dentro de um parênteses para organizar, só um segundo. A derivada do de cima, vezes o de baixo normal, menos agora a derivada do de baixo, Tá, vezes o de cima normal. Vou pegar aqui que já está com parênteses. Dividido pelo de baixo ao quadrado, né? essa é a propriedade de divisão, né? Tá falando. Isso, essa é a chamada Tá, regra do quociente, das derivadas. quociente. Isso. Tá bom. De baixo ao quadrado, beleza. Então, isso aqui tudo para derivar uma vez em x só. Meu Deus, tá bom. O negócio vai ser grande, apesar de ser relativamente fácil, só é trabalhoso. Tá, Vamos lá. Então, agora tem que derivar cada carinha. Então, veja, essa conta vai ser extremamente longa, e mais ainda se tu não souber as técnicas de cabeça, certo? tá. Sim, sim. Então, tem coisas que tu tem que decorar para ontem lá daquela tabela. Por exemplo, aqui vamos falar dessa primeira parte, né? Nós temos esse cara para derivar. Qual que é a derivada de e elevado a 2x? Porque o y é uma constante quando a gente está derivando em x. Ele vai funcionar como um número. Ele não vai mudar ali, vai permanecer y. Tá. Sim, sim, sim. Mas a derivada do e na 2x, tu lembra? Se não me engano, a derivada. Pera um pouquinho. É Olha que lá na isso, tabela. isso pode consultar, tá? Eu acho que é a derivada 7. Deixa eu ver. Elevado a 2x. No caso, seria ah, a derivada. Então, eu confundo com outra regra. Porque assim, tem duas regras. Vou tirar uma foto e mandar, porque é aí que eu me confundo, tá, Samuel? Eu tô só consultando uma. Cadê o WhatsApp aqui? Eu tô consultando uma outra tabela, que é a que a gente vai usar no exame, só para tu me esclarecer, porque como é ela que eu vou usar no exame, eu tenho Ah, dúvida desse, ó, eu te mandei. Eu tenho dúvida desse u elevado a n e do e elevado a u. Tipo, meu, pra mim, aí eu me confundo, entendeu? Não sei se tu tá vendo. U elevado a n e e elevado a u. Porque esse 2x eu faria com a regra de cima, u elevado a n, ou seja, eu se tu derivaria de tem e, tu cima. vai usar a regra do e, acabou. Então, vamos olhar o que está acontecendo aqui. Tá, Nós temos um e elevado a 2x. O nosso 2x aqui é o u. O que que é um u nessas tabelas? Tipo na minha, tipo nessa. É uma função que depende de x. Poderia ser, por exemplo, 2x, x ao quadrado, 3x sobre 5, qualquer coisa que dependa de x, raiz de x, até mesmo um ln, um seno de x, alguma coisa que depende de x. Então ele tá. está te dizendo o seguinte, se tu vai derivar um e elevado a alguma coisa que depende de x, a derivada vai ser a derivada dessa coisinha de cima vezes o Isso. próprio na u. Então tu Ok, repete, ok? Basicamente ok. isso. Então Então, entendi. o que a gente tem que fazer aqui, primeiramente, é a derivada do 2x, Que é que é 2, 2 isso, e repetir o e na 2x, pronto. e na 2x. Ok, ok. Agora tem que derivar a próxima parte aqui, que é o u na n, mas tem só um x e não está elevado a nada, tudo bem. X elevado a nada é a mesma coisa que x elevado a 1. Então a gente Sim. sabe que a derivada de x tem que decorar, é 1, é o próprio 1. É eu sei, isso eu sei. Então Ok. vai ficar y ao Y, cubo. y cubo, exato, Isso, esse exato. negócio não vai ter espaço aqui, mas não tem problema, a gente vai colocando para baixo. Tá. Agora menos a derivada dessa parada aqui,
Daí tu olha pra essa parada aqui e pensa, ah, meu Deus, vou ter que abrir x mais um ao quadrado, fazer produto notável, chuveirinho. Não, não precisa. Você vai só ser rápido, que tem que decorar, não pode ficar perdendo tempo numa derivada como essa. Isso Tá. aqui, claro, sairia pela regra da cadeia também, mas é simplesmente a regra do tombo com uma U aqui dentro. Só que o U, no nosso caso, é o x mais um. Então, Tá. pela tua tabela vai ser o seguinte, se esse aqui é o N e esse aqui é o U, vai ser o N, U, Isso. a N Vê- menos um, que é o próprio um, Sim, sim, sim. vezes a derivada, que é o próprio um. X, derivada de x mais um é um. Ah, tá, 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 tá. Aí a Aí derivada que ia disso aqui. aplicar a regra do U e N, E elevado a E na U, e o U eu tava com dúvida, porque E na U é quando, a regra do E na U é quando tem um E na conta. Então, ou seja, se tiver E elevado a alguma coisa, eu preciso resolver através da regra E na U. Esse U elevado a N, eu confundia, tipo, não sabia, tipo, exatamente qual era a diferença. Se eu tiver na conta o E, eu tenho que resolver E elevado a alguma coisa, né? Óbvio. Eu tenho que resolver atrás do E na U, né? É isso, Isso. né? Tá Agora ok. a parte de baixo aqui é o. Bem, eu coloquei um 4 aqui porque eu sou retardado, né? Vou colocar um 2 aqui. É que Daí já resolveu, eu já já. pensei, né? Coisa Eu sei. Não tem mal. rápida aqui. Daí aqui vai ficar simplesmente elevado a 4. E pronto, daí você pode pensar assim, ah, agora então a gente vai ter que ficar fazendo chuveirinho para simplificar. Não. Se tu fizer isso, tu vai perder muito tempo. Muito tempo. E ainda tem duas derivadas para fazer, né? Exato. Então, a única vantagem que existe em fazer uma conta grande dessa é que as derivadas estão se repetindo. São coisas extremamente parecidas. Então não tem muito com que tu se confundir, porque tu já pensou nessas derivadas antes, né? Então, por exemplo, agora é tua vez, né? Agora tu tem que pegar esse negócio aqui e derivar. Tu pode derivar em x ou em y, tu que escolhe, Ó, posso derivar em X? como você quiser. Tá bom. Novamente, você tem Aí, que observar que tem em cima e embaixo, então, regra do quociente, né? exato, em cima e embaixo, tá. Então aqui seria regra do quociente. Eu faço a derivada. Agora eu vou fazer essa aqui, né? Que tá no parênteses. Porque assim, desculpa, ô Samuel, eu fiquei na dúvida. Esse aqui que tá em parênteses. Volta lá em cima, desculpa, volta lá em cima. Desculpa. Que é na. Exato, exato. Ah, não, tá. Tu derivou tudo Eu vou te mandar mesmo. isso aqui, daí tu pode verificar o que eu fiz. É que, bem, acho que talvez. Não vai caber na tela, não adianta. Não, tudo bem. Agora fazer, Você no caso, fez. a segunda derivada, né? Você tá falando. Isso, pegar É essa que esse. derivada que eu acabei de fazer e derivar de novo em x ou em y. Tu que sabe Tá. daí. É que essa derivada que tá no essa conta que tá no cantinho, a conta normal que tá no cantinho aqui. Esse Sim. entre parênteses e é y elevado a x 2x mais x, porque essa aqui não tá derivada. Daí isso me confundiu. A conta, na verdade, é até o menos 2. Não, mas não vai derivar mesmo. É a Tá, tá bom. derivada do primeiro, Tá desculpa, a bom, tá bom, derivada tá de bom. baixo, a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tu não vai Exato. derivar tudo. A regra é derivar o de cima, multiplicar pelo de baixo, menos derivado de baixo vezes o de cima. Verdade, verdade. Vezes de cima. Tu fez certinho. Ok. Agora, Senão ok, 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 vai ok, ok, estar ok. errado, Entendi. certo? Entendi. Agora, É. vamos lá. Novamente, agora, se eu quiser derivar x2, deixa eu tentar fazer a segunda derivada de x, pode ser? Como você achar melhor. Tá. Ah, Se eu fosse você, pode ir. eu escolheria para facilitar a minha vida fazer a do y primeiro, Tá bom. porque o y é um pouco mais simples, ele não está nos z's, É coisas verdade. assim. Não tem y na parte de baixo também. Então tu não vai precisar fazer uma regra do quociente. Então, Então na parte de cima, então a parte de baixo não vai fazer diferença nenhuma. o que eu faria na derivada do y, ele tá multiplicar o e na u, no caso. Mas o e na u, ele tá elevado a x. Ou seja,
Eu poderia deixar a derivada do y, ou seja, eu faria como e, eu tiraria o y, o y, e ficaria e elevado a Antes de 2x. mais nada, você está derivando em y ou está derivando em Eu x? estou derivando em y. Quero derivar Então, isso aqui vai ser uma constante. É como se fosse apenas um número. Tá. Você tem que trabalhar com o y apenas. Não é y, Então, virou um número. mas se eu estou trabalhando com y e y está multiplicando uma constante, que é essa aí, Aham. eu não posso, Vai eu não sobrar posso. só a constante, né? Isso aí. Então, é isso que eu ia falar, tirar o y e fica só a constante. Exato. E aí, é isso. Certo? Ok. Mas tem mais. Certo, essa parte tá certa. Agora tem mais alguns y, né? Sim, agora agora tem esse y aqui, elevado a 3, ficaria 3y elevado a 2, ok? Perfeito, isso mesmo. Agora a outra não tem y, não tem nada de y. Aqui não tem nada de y. Pô, E só até vai ter aqui no último. Exato. Aqui então não faria, mas não sei se aqui não faria nada, né, até aí no Não faz último, nada. Onde não tem y, não faça nada. aí no último ficaria novamente a constante e elevado a 2x, correto? Uhum. Mas igual, mas Exatamente igual. igual, pô, igual. É isso. Certo, então eu vou escrever aqui a segunda derivada. Vamos ver. Derivada segunda em x em y ficou Aquela essa mesma constante. fórmula ali, vai ficar 2n na 2x mais y ao cubo, x mais 1 quadrado, menos 2x mais 1. Que? Faltou derivar o y lá, não? É 3y Verdade, elevado. faltou derivar o y. Bem observado. Então deixa eu É, colocar aqui 3y ao quadrado. isso, maravilha. Aí dividido por. Embaixo continua a mesma coisa, não muda nada. Agora a gente tem que derivar em x. Muito bem, então Derivar, agora só vai se preocupar onde tem x. derivar de x é de y, né? Tá dizendo. Essa Oi? que eu acabei de derivar. A que eu acabei de derivar agora em x, né? Isso. Tá, ok. Então aqui, nós, para derivarmos, a regra derivar em x é a regra do e na u. Ou seja, vai ser derivada de cima, que é 2. A derivada do. Não, peraí, vamos com calma. Tá A bom. gente olha para essa coisa toda e percebe que tem x na parte de cima e na parte de baixo. Aí é verdade, tem que fazer aquela Então, regra regra do. do quociente, exatamente. Daí Nossa senhora. depois que você observou isso, né, você vai fazer o que eu fiz aqui, colocar Tá. esses símbolozinhos indicando dentro de um parênteses o que você vai derivar, o que você não vai derivar. Ok, Depois disso organizado, você se preocupa com cada derivadinha maravilha. especificamente, tá? Então tá bom. Então Então vamos o fazer a negócio vai regra ficar grande, como você deve ter reparado, né? muito grande. Então tem Então que vai. cuidar com isso. Tá bom. Então ficaria essa regra, né? Eu derivaria essa parte aqui de cima até o 3y ao quadrado, né? Vezes a derivada de baixo, a normal não a derivada, né? A operação de baixo mesmo. Uhum. Menos. E agora, hein? Agora que eu A derivada do de baixo vezes o de A cima. derivada é isso, a derivada de baixo vezes de cima. É Perfeito. isso. É isso, é Tudo isso, é isso. isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Quadrada. É como é muita informação, eu acabo perdendo essa mão. Nossa. Sim, Por isso que cara. eu vi isso, eu falei, meu, eu vou me perder nessa É muito questão. grande essa conta, mas uma conta grande como essa, você precisa ter a convicção de que você sabe o que você está fazendo. Porque senão, se você ficar ansioso, achando que Tá, errou, vai chegar no meio da conta, perder um monte de tempo e vai largar exato, ela. Não faça isso. exato, Tem que ter exato. certeza do que está fazendo. Tá. Lembra que apesar de ser grande também, são tudo derivadas repetidas. Tudo que tu vai derivar agora eu já derivei antes. São as mesmas contas. Então não é difícil, só é longo mesmo. E eu recomendaria que você usasse um papel bem grande para fazer essas contas na prova, sabe? Não Sim, fica sim, fazendo no pedacinho de papel que o professor deu na prova lá. Nem que tu tenha que pedir uma folha para ele ou para tirar do teu caderno, tá? De tá. preferência, uma folha que tu possa fazer a coisa alinhada também, uma folha com linhas.
Não, sim, sim. Ok, ok. Pode deixar, senão pode deixar. Esse eles dão umas 5 folhas, mais ou menos. Eles Ah, são. menos mal. Isso eles têm ciência. Isso eles têm ciência, se precisar, eles dão mais É também. que a gente sai da escola acostumado a fazer as coisas no papel da prova, né? Isso é meio tosco. Daí quando a gente chega na faculdade não é assim, a gente precisa de mais espaço para fazer as continhas. Exato, exato. Ok. É, então ficaria. Ok, já computamos, né? A derivada de cima vezes a de baixo, a derivada de baixo vezes a. Menos, né? A derivada de baixo vezes vezes a de cima. Então ficaria aqui. Vamos derivar agora isso aqui, que é o e elevado e na u, né? Aí ficaria, no caso, temos uma constante 2 e a derivada de cima é 2. Nesse caso, eu posso multiplicar 2 por 2 e ficar 4? Ou Pode. sim, tá bom, então ficaria 4 vezes e na x, e elevado a 2x, porque eu estou derivando a de cima, vezes a constante, 4 vezes e elevado a 2x, correto? Uhum. Mais, como eu estou derivando em x, o outro não me importa, né? Eu posso manter. Aí que tá. Se não me importa, eu mantenho ele, né? Ou tiro. Ah, Vamos, você não pode derivar ele, né? Você só. não vou derivar, só mantenho ele, né? Isso. Posso manter. Tá, vou manter ele na conta. Ok. Então vai ficar 4 vezes e elevado a 2x, mais 3y quadrado, que não vou mexer, vezes. Aí ficaria aquela regra do u elevado a n, ou seja, 2 vezes x mais 1, porque a derivada de. É exatamente, 2 vezes x mais 1. Vai ficar isso, entendeu? Tá Certo? certo? Certo. Tá. Menos a derivada de baixo. No caso, a de baixo, quando ficaria 4. Pois é. É isso mesmo, vai lá. Tá. Veja lá na tua listinha que tem o u elevado a n, né? O u Exato. é o x mais um, o n é o 4. Exatamente. Ficaria 4 vezes x mais 1 elevado a 3 Isso. vezes 1, que aí não tem o que fazer, A né? derivada do x mais um, que é Ficaria, 1, exatamente. exato, exato. 4 vezes x mais 1 elevado ao cubo. Aí, vezes. Aí eu mantenho agora que. Tá vendo? Tô me perdendo um pouco, peraí. Agora, vezes a de cima, só que não derivada, né? A de cima, Normal, exatamente. Coloca normal, tudo dentro normal. de um parênteses para não perder nada, né? Ou dentro Exato, do é isso. colchetes, talvez, para organizar melhor. Sim, dividido por A a de de baixo baixo ao quadrado. ao quadrado. É isso. Pronto, Você tá pode. derivado. Só isso. Tá. A gente derivou a de x. Nossa, qual que a gente derivou agora mesmo? Só? A gente derivou a de x no y. Derivamos de novo a derivada em x. Derivado em x, exato. Então essa é a resposta. Essa é a resposta, exatamente. Ah, Então é só saber as regras básicas e ter paciência. Não teve nada demais aí, se tu parar pra pensar. é É verdade. só É aplicar as mais. regras básicas e as derivadinhas simples. As derivadas podem ser bem complexas, cara, mas o teu professor ele tá colocando só derivadas longas e Sim, simples, né? Então tu só precisa ter paciência mesmo. sim, sim. É. Então até que eu acho que é mais pelo tamanho que assustou. Isso. Muito bem. E o Maravilha. que mais nós temos? Temos mais. A própria 7. Tem questão 7 aí? Fácil? Temos, vamos ver aqui. Enunciado meio interpretativo aqui. Exato. Tem uns símbolos feios, mas a princípio vai ser derivar algo. Vamos ver aqui. Ok. Isso É cai. dos dois tipos de guarda-chuva, compridos dobráveis. Se produzir. Eita, caguei o bagulho aqui. Se produzir QA guarda-chuvas, compridos e QB dobráveis, seu Tá. custo diário é. Então ele está fazendo uma espécie de equação do custo e do lucro aqui, algo assim, Exato. provavelmente. Exato. O custo então vai ser 0, 1 e uma equação quadrática. Ok. A princípio, essa equação quadrática aqui, ela, bem, como a nossa variável é positiva,
Ela é uma parábola. Toda equação quadrática dá uma parábola. Tá. E uma parábola, como tu pode notar, ela tem um ponto de mínimo. Tem Note um que isso ponto não de é mínimo. comum a todas as equações do mundo, né? Por exemplo, uma reta não tem um ponto de mínimo. Ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Exato. Então, por isso que equações de segundo grau são interessantes para se estudar custo e lucro, porque tu consegue associar um ponto de mínimo, ok? Ah, que legal. Sim, Isso não aí é percebi a por esse lado. importância de uma equação como essa. O Legal. senhor Heyman vende toda a sua produção diária ao El Corte Português, cobrando 12 euros por cada guarda-chuva comprido e 9 por cada guarda-chuva dobrado. Então, nós temos um valor associado ao QA, que é E que é 12, e o 12. QB é 9. Muito bem. Então, por Isso. exemplo, se eu quisesse saber a quantidade que ele lucrou, vamos dizer assim, que ele lucrou, não que ele lucrou, mas que ele, tipo, recebeu de grana, né? Porque lucro é a receita menos o Receita custo, menos certo? custo. Isso. Isso. Então, ele está pedindo o lucro aqui, ele está querendo saber quanto foi a receita menos o custo dele, certo? Sim. Então, ele nos deu ali qual que é a equação do custo. Deu. É essa. E ele nos deu também qual que é a equação do lucro. É só ser um pouco criativo aqui. Tipo, Exato. se cada comprido ele cobra 12 e curto 9, então o lucro dele vai ser, a receita dele vai ser, obviamente, 12 vezes os compridos, mais Mais 9 9 vezes vezes os os. curtos, os dobráveis, Exato. né? Isso. Exato. Pronto, isso aqui vai ser a receita dele. O quanto ele vender, tu multiplica por 12, né? Exato. Isso até aí ok. Até aí ok. Beleza. Pronto. Então agora, se nós sabemos que esse é o custo, a receita, e o custo está ali escrito já para gente, e a gente quer o lucro, a gente quer fazer uma equação menos a outra. Menos a outra. Tá bom. Tá bom. Fazer a subtração e pronto, né? Ele está pedindo só a função, ele não está pedindo nada específico. Então é só escrever uma menos a outra, tá? Ah, tá. Não é o resultado. Ok. Não. Ele só está É pedindo só a uma. função, não está pedindo o resultado para uma quantidade determinada, não está pedindo nada disso. Tá bom. Tá bom. É verdade, né? Até o que o programa pede, senão você vai se perder, hein? Perceba que as Sim. questões elas não são complexas, então você tem que ficar esperto aí exatamente com o que o programa pede. Tá. E a B? A B dessa? Tem a B fácil aí? Muito bem. Agora uma coisa, se isso aí chegasse na tua prova Ok. e tu por algum motivo escreveu exatamente o que eu fiz aqui, tu continuaria? Tu modificaria alguma coisa nessa equação ou deixaria assim? Deixa eu pensar. Ah, no caso, modificar para deixar ela mais entendível, né? Ah, eu acho que faria só dessa forma, mas dá para Ótimo. modificar sim. Senão tu vai Né? perder tempo e pode ser que erre Exato, alguma coisa desnecessária. Vamos ver a B. exato, Então tem que saber quando parar também. exato. Boa. Ah, vamos ver a B. Que produção diária de cada tipo de guarda-chuva maximiza o lucro? Nós queremos o lucro máximo. Já falei para você como é que a gente faz lucro máximo. Em questão da. Então, para a gente tem que achar o ponto máximo, não? No Queremos caso, saber o ponto máximo. exato. Eu tinha mostrado até o gráfico aqui, que era um gráfico virado É, para baixo, mas pra- agora, como a gente tem a parte quadrática negativa, o gráfico inverteu. O gráfico ficou assim. tá. Então, a gente tem, afinal de contas, agora a gente tem uma equação de lucro. Então, o lucro, a gente tem um ponto máximo de lucro. Exato, exato. E como é que a gente encontra o ponto máximo de uma função? Aí nós temos que, quando para encontrar os pontos de uma função, tem que derivar. Eu estou Para errado. encontrar o ponto máximo de uma função, você tem que derivar uma vez e igualar a zero. Isso, é só uma vez. Daí, isso, uma vez você iguala a zero, daí igualando a zero você encontra o valor do x que maximiza a função. É isso. É isso. Mas Só para que saber, se tiverem dois resultados e para eu saber qual que é o máximo e o mínimo, eu tenho que fazer a segunda derivada? tu tem que fazer o teste da segunda derivada, mas de modo geral, quando tu estiver falando de equações de lucro, tu só vai ter um resultado, tá? Tu não vai ter dois resultados, só vai ter um. Ah, que Beleza? maravilha, maravilha, tá Então é bem. isso aí. Então a tua missão agora é derivar, né? O Derivar. problema é que, se você reparar bem, né, a sua função de lucro aqui, eu chamei de L, ele chamou de pisão,
ela depende. Eu chamei de QA, ele chamou de QA e QB. Eu chamei de QC e QD. Então eu vou trocar as letras aqui para ficar a mesma coisa, tá? Tá, que é O A IQB. é o comprido Isso, e o B é o curto. exato. Beleza. Então, se tu reparar, essa aqui é uma equação de duas variáveis, né? Sim, Então, para que tu encontre o ponto crítico, que eu te garanti que vai ser um só a princípio, você tem que derivar tanto em QA quanto em QB. Agora, o sim, negócio é o sim. seguinte: se tu não gosta, como eu não gosto, de chamar de outras letras, chama essa desgraça aqui de X e a outra de Y, entendeu? Sim, sim, sim. Então tá bom. Ah, apesar de tudo, é uma derivada simples porque é do polinômio, Sim, né? sim. X ao quadrado, X, coisa que tu sabe derivar. Então eu vou no banheiro rapidinho e na volta tu me diz como é que tá as derivadas, tá? Tá bom, pode ir lá. Tá. E Deixa que se eu tu faço conseguir aqui. derivada, tu já sabe, igual a zero e termina a conta, já volto. Tá bom.
Voltei. E aí, conseguiu fazer derivada? Então, eu derivei, mas eu te mandei a foto, vê se tá certo, porque sei que parece ser fácil, mas como eu te falei, hoje tô meio. Minha cabeça tá uma bosta hoje. Vamos ver. Tá, Tu derivou em A primeiro. Daí isso, ficou ó. 12, beleza. O B sumiu, muito bem. E daí você derivou a parte ali do A também. Certinho. Não Tá, esquece só do. Não, tá tudo certo, não esqueceu de nada. Aqui, mesma coisa. Tudo certo. Show, tudo velho. certo? Nota 10, nota 10. Tá bom, mas e agora? Esse é o. E Eu tenho agora? um. Agora, velho, agora você vai precisar de um pouquinho de conhecimento da oitava série. Exato. Que Esse é o quando a gente problema. tá na oitava série, o que que acontece? A tiazinha lá fica falando dos sisteminhas de X e Y pra gente. Tem que fazer muita conta de sisteminhas. Sisteminha é o seguinte, você tem duas equações que envolvem X e Y e tu quer encontrar o valor do X e do Y que resolvem as duas equações. Exato. Daí a tia fala o seguinte, vocês têm algumas possibilidades. Uma delas é isolar uma das variáveis numa equação e substituir na outra, ou fazer alguma operação com as equações, somando, subtraindo elas, para que eventualmente uma das incógnitas desapareça sobre a outra. Ah, tá. Ah, nesse caso aqui, tu tem exatamente isso, porque tu tens duas incógnitas, o A e Hum, o B, basicamente. Tu quer saber o valor delas para definir quem é o ponto crítico. O ponto crítico vai ser dado por A e por B. sim. Agora, como é que você vai encontrar, né? Você primeiro tem que ter a convicção de que é possível. E é porque você tem duas equações e duas incógnitas. Na matemática é assim. Se você tem uma quantidade de incógnitas, você precisa ter a mesma quantidade de equações para encontrar o valor de cada uma delas. Você tem, então dá para resolver. Tá. Então, o que que você vai ter que fazer aqui? Uma das duas opções que a tia da oitava série falou. Eu recomendaria que você isolasse a letra, uma das letras ali na primeira, por exemplo, o QB, poderia isolar o QB na primeira, Tá. e substitui esse QB na segunda. Daí, na segunda, haverá apenas o QA, e isolando o QA, você vai conseguir encontrar o valor do QA. Ok? Tá. Então, não é cálculo isso, né? Que é essa Exato. partezinha mais básica aí da oitava série, né? Deixa eu escrever a coisa bonita aqui. É, isso já tá feio, essa letra aí, mas tá, dá pra entender, vai. Enfim, daí vai ficar, né, vou escrever aqui, 12 menos 0,1, 2A, vou deixar assim, 2A Calma. mais B igual a zero. Pronto, então aqui você pode isolar o B, por exemplo. Então, a hora que tu isolar o B, me fala. B igual a alguma coisa, eu quero que você encontre isso. Tá, só uma coisa, Samuel. Essa questão do. Desculpa, cara, mas isolar o B, no caso, eu teria que jogar o resto pra. Ah, tá. O resto pro outro lado, né? B igual a alguma coisa, Entendi. deixar o B de um lado, tudo o resto do outro. Tá bom, deixa eu fazer aqui rapidinho. Peraí. Beleza. Vai ficar aqui, pera um pouquinho. Já vou te falar o resultado, tá? Sem pressa, pode ir. Olha, pra mim, eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Quer que eu te mande a foto? Pode mandar. Tá bom. Peraí. Bora.
Vê aí. Deixa eu ver aqui. Você isolou o B e o A desapareceu? O A tá ali, ó. 2A. Ah, tá bom, vamos ver. Ó, aqui tá. Dá uma olhada aí. Tá meio feio isso aí. É, Mas- tá, é que, beleza. Aqui tava o A e do nada ele desapareceu. É, o que eu fiz é o seguinte, eu joguei tudo que tá à esquerda do B pro outro lado da conta. Aí, 12. Ficou Nossa, menos mas eu não 12. tô entendendo o que tá escrito aqui, velho. O que que é isso? Esse é um sinal de mais, esse é o 01 e aqui tá o Foi 2A, mal. certo? Exato, foi mal. Exato, Ah, exato. tá. Deixa eu girar aqui de novo. Daí, tá, você jogou o 12 errado, né? Porque o 12 tava. Bem, tá certo, desculpa, tô falando besteira. Não foi mal. Daí 01, mas o 01 desapareceu, né, cara? O O 01 01 tá tava ali, ó. multiplicando B, ele tinha que É, estar o 01. dividindo. Não, não, Ah, tu tá. isolou errado, tu isolou É errado. verdade. Isolei errado, tá? Vamos isolar aqui. Deixa eu Foi. arrumar esse negócio, jogar um pouquinho para baixo aqui. Vou fazer uma cópia disso aqui. Ó. Quando a gente está isolando uma letra, cara, a gente tem que fazer a coisa aos poucos. Não pode fazer tudo de uma vez que a gente fez, não, senão vai estar errado. Tá bom. Primeiro a gente pode começar passando 12 para outro lado, ou passando essa coisa toda que está negativa para outro lado, trocando de sinal, não importa. Se tu passar para outro lado, vai continuar igual aqui. Eu só estou passando 12 para outro lado, tá? Tá bom. Daí, como estava negativo aqui, tudo fica positivo. Perceba que o B ainda está dentro do parênteses. É aos poucos que a gente faz isso aí, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, negativo, negativo, positivo. Aí você simplesmente não precisa colocar os sinais, né? Isso. Então agora Tá, veja que o 0,1 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. O B tá, está dentro do exato. parênteses. Então, eventualmente, a gente vai ter que abrir esse parênteses de alguma forma. Começa tirando o porteiro aqui, tirando o cara que está multiplicando. Tá. Então vai ficar 2A mais B igual a 12 dividido por Por 0,1. 0,1. Ok, Isso. ok. Então, se tu dividir 12 por 0,1, tu vai ficar com 120. Então, se a gente quer isolar o B, 12 dividido por 0,1, 120. E o 2A que estava ali somando vem para o outro lado subtraindo. Então é 120 menos 2A, tá bom? Ok, ok, ok. Então Entendi, cuidado aí com o passo a entendi. passo. Não pode ir Tá, simplesmente jogando as coisas. E com isso, né, tu ainda não tem nem o valor do B nem o valor do A, mas agora você pode simplesmente pegar e colocar esse B que você acabou de encontrar aqui na outra equação. Então, coloca aqui no lugar do B 120 menos 2A, sacou? ah, Era tá. 2B. Agora no lugar do B eu troquei pelo que ele é. 120 menos 2A. Menos 2A. Tá. Isso. E pronto, agora é só você fazer uma série de multiplicações aí e isolar o A, encontra o valor dele, A vai ser igual a alguma coisa, né? Tá. Quando tu encontrar o valor do A, tu volta para essa equação aqui e joga o valor do A para descobrir também o valor do B, Ah, tá bom. Tá bom. ok? Daí com isso, com Ok. A e com B, tu vai ter a resposta, né? Que é a produção diária. Vai saber quantos de A tu produziu e quantos de B. E lembrando que tu vai achar justamente o que maximiza, uma vez que essas equações saíram de quando você derivou, igual a Sim, zero. Então, por isso que esse A e esse B específicos são os valores que maximizam o lucro, porque você derivou a equação do lucro e igualou a zero. Beleza? beleza, beleza. Aí pode deixar que Perfeito. qualquer coisa que você quiser eu te mando depois a resposta, só para. Isso aí. Então, beleza, velho. Vou te mandar também o que eu fiz aqui, daí termina a partir disso, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Valeu, até a próxima. Abraço. Valeu, Samuel. Abração, viu? Abraço.